Vamos dar início ao nosso ciclo de palestras dessa tarde, com o tema Responsabilidade Penal do Médico. Convido para presidir essa mesa a doutora Dilza Ambrosio Ribeiro, nossa conselheira federal e nossa corregedora adjunta do CFM. Convidamos para compor a mesa o ministro Marcelo Ribeiro Dantas. O desembargador Dr. Hugo Crepaldi Neto. E o nosso debatedor, Dr. Oswaldo Pires Garcia Simonelli. O ministro Marcelo Ribeiro Dantas é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo. Atualmente é ministro do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, atuando na 3ª Seção, 5ª Turma. Professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atualmente à disposição da Universidade de Brasília. Professor da pós-graduação em Direito do Centro Universitário do Rio Grande do Norte. O desembargador Hugo Crepaldi Neto, graduado em Direito e mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professor, assistente, mestre de Direito Processual Penal, coordenador do estágio na Faculdade de Direito e coordenador do curso de extensão universitária, todos na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dr. Oswaldo Pires Garcia Simonelli, advogado do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP, pós-graduado em Direito Público e Processual Civil, mestre em Ciências da Saúde pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Para que a gente não ocorra atraso, já vou passar a palavra ao ministro, Dr. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Boa tarde a todos. Eu saúdo a mesa, doutora Dilza Ribeiro, presidente, desembargador Hugo Crepaldi, e o doutor Oswaldo Pires Garcia Simonetti. Eu agradeço aos doutores Carlos Vital Tavares Correia Lima e Mauro Luiz de Brito Ribeiro, presidente e vice do Conselho Federal de Medicina, pelo convite, que muito me honra e que me espanta um pouco, porque não sei a que se atribuir esse convite tão honroso para falar a médicos e a outros profissionais de saúde e a profissionais do direito interessados no direito médico acerca da responsabilidade penal dos profissionais de saúde na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Eu recebo o convite com muita felicidade como uma homenagem ao meu tribunal
e ao fato de integrar uma das turmas de Direito Penal, a 5ª turma, que atualmente presido, as turmas que integram a 3ª sessão daquele tribunal. O STJ, para quem não sabe, ele é dividido em 3 sessões, uma de direito público, uma de direito privado e a 3ª sessão, que é a sessão de direito criminal, integrado pela 5ª e 6ª turmas. Quando eu recebi o convite para essa palestra, me veio logo à memória, eu gosto muito de literatura, sou da Academia Norte-Grandense de Letras e sei que muitos médicos também gostam. Me veio à memória uma poesia de um dos grandes poetas brasileiros, nordestino como eu, pernambucano de Recife, Manuel Bandeira. E o poema diz assim: febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Esse poema, Pneumotórax, de Manuel Bandeira, ele trabalha com uma temática que tem a ver com a responsabilidade penal do médico, que é a temática da impotência e a temática da morte. Medicina sempre esteve ligada à responsabilidade. Desde o momento em que o médico faz o juramento de Hipócrates. Porque é importante pensar que Hipócrates não foi apenas um médico. Hipócrates foi também, sobretudo, um filósofo. Uma pessoa que se dedicava a meditar sobre as fronteiras da vida e da morte, as fronteiras da saúde e da doença. E desde a antiguidade, portanto, o médico tem responsabilidades para com o doente e para com determinados aspectos que estão, digamos assim, ao lado, aspectos que são íncitos ao seu trabalho. É do juramento de Hipócrates, por exemplo, a obrigação de calar, né? A obrigação do silêncio, a obrigação do sigilo. Selem meus lábios. Isso está no juramento de Hipócrates. Então, essas são responsabilizações que foram sendo adotadas pelas legislações de todos os povos, desde a antiguidade até os dias de hoje. Acontece, e nisso eu posso falar sem medo de aborrecer alguém, porque eu sou da outra profissão em que uma parte pensa que é Deus e a outra tem certeza. Eu sou juiz, né? E os médicos, durante muito tempo, uma parte deles pensava que era Deus, a outra tinha certeza, e ainda havia um terço que se aborrecia muito que alguém pudesse duvidar de uma verdade tão evidente. Então, essa concepção tradicional de medicina, em que a posição do médico está elevada, está acima do paciente, porque ele conhece mais a respeito da doença do que o paciente, que não conhece nada, né? E onde ele pode justificar a sua atividade com um padrão, aliás, até uma frase em latim, que é uma língua adorada tanto pelos juristas como pelos médicos, né? Porque ela torna tudo muito mais imponente. Qualquer bobagem dita em latim fica muito pomposa, né? Salus egrote suprema lex.
A saúde do paciente é a lei suprema. Então, em nome da saúde do paciente, tudo é permitido. Ah, mas eu vou fazer isso porque é para o bem dele. Ele tem que se tratar, ele tem que tomar esse remédio aqui, ele tem que se submeter a essa operação ou a esse procedimento, por mais doloroso que seja, ou por mais que traga limitações, dores e sofrimentos à sua vida. Construiu-se, tanto na doutrina nacional como na doutrina estrangeira, todo um arcabouço ao redor do direito de tratar. O médico tem o direito de tratar o paciente, porque ele sabe o que é melhor para o paciente. Mas como sabe? Se a última noção, a última técnica médica, a mais recente, é apenas o último engano bem-sucedido? Como é que grandes médicos do passado achavam que o fígado era a fonte de tudo e que tudo se explicava pelos humores, né? Até hoje nós utilizamos expressões, elas existem na língua portuguesa, na língua espanhola, na língua francesa, inglesa, alemã. Nós utilizamos expressões que vêm dessa ideia de que o fígado era a sede dos humores, né? Aliás, humores são líquidos, né? Era a bilis negra ou a bilis branca, o sangue e a linfa. Fulano é flegmático, porque tinha muita linfa. Beltrano é sanguíneo, porque tinha muito sangue. Fulano é invejoso, é bilioso. Então, essas expressões, elas vêm de uma época em que aquilo era tido como verdade. Até o começo do século XX, o sangramento por sanguessugas era um tratamento de aplicação universal nos países mais avançados do mundo. E quando se vai examinar a história da medicina, a história da cirurgia, por exemplo, tem coisas que causam espanto. Até a própria concorrência entre médicos e cirurgiões, que aqui no Brasil sempre foram da mesma corporação, mas há países em que não. Na Inglaterra, o colégio dos cirurgiões era um e o dos médicos era outro. Eles brigavam até porque os médicos tinham o título de doutor e os cirurgiões de senhor, né? Mas como então se construiu, apesar de todas essas falhas, e sem contar com os inúmeros avanços da medicina ao longo dos séculos, e eu quero dizer aos senhores, e principalmente aos médicos, médicas e demais profissionais de saúde aqui presentes, que apesar de eu gostar muito do que faço, nunca ter me arrependido da opção profissional que tomei, desde adolescente que eu queria fazer algo na área do direito, eu só não achava que ia ser juiz. Eu me iludi durante muito tempo pensando que ia ser advogado. Mas, embora eu ame o direito, eu não tenho a admiração pelo que a minha profissão é capaz de fazer, como eu tenho pelo que a medicina é capaz de fazer e pelo que a engenharia é capaz de fazer. Eu sou convicto de que nós, profissionais do direito, podemos oferecer muito menos à sociedade e às pessoas, concretamente, do que os médicos e demais profissionais de saúde e os engenheiros podem. Eu sou impressionado com o que a medicina faz e gostaria de dizer isso de público. Mas, de todo modo, por mais que a ciência médica avance e esteja num estádio fantástico, é impossível imaginar que o médico saiba mais do paciente do que dele mesmo. Porque ele pode saber sobre a doença, ele pode saber sobre a técnica, mas ele não é o paciente. O paciente é que tem que decidir sobre a sua vida.
Entretanto, essa concepção de que o paciente tem direitos, inclusive de decidir sobre o seu próprio tratamento, ela é muito recente. Na concepção tradicional de que eu vinha falando, a consequência jurídica de um possível ilícito penal praticado pelo médico era a do chamado exercício regular de direito, que, a exemplo da legítima defesa, é uma das excludentes de criminalidade do nosso Código Penal. Então, o médico se escudava nessa situação de que ele estava exercendo regularmente o direito dele de tratar, e, infelizmente, alguma coisa deu errado, e a vida do paciente, ou a saúde do paciente, ou alguma coisa se perdeu. Veio, então, uma concepção nova a substituir essa concepção tradicional, que é chamada concepção da autonomia. E aí se substituiu o brocardo salus aegroti suprema lex, a saúde do paciente é a lei suprema, por voluntas aegroti suprema lex. A vontade do paciente é a lei suprema. Isso se deu por diversos motivos. As mudanças culturais, o pluralismo, que passou a questionar todas as figuras que tinham um papel de liderança, não apenas o médico, mas também o juiz, o professor, o governante. Todas essas figuras passaram a ser questionáveis e, portanto, questionadas. E também as mudanças tecnológicas, elas vieram quebrar paradigmas. A medicina chegou a um ponto tal em que é possível praticamente manter a vida de uma pessoa, ainda que em condições muito precárias, mas é possível mantê-lo vivo quase que indefinidamente. Não se cura, não se resolve o problema, mas o paciente também não morre. E isso gera uma contradição insolúvel dentro do que se imaginava ser a ars curandi, a arte de curar, que era até o nome de uma, não sei se ainda existe, de uma publicação, de uma revista médica, que eu, menino, via na casa do meu avô, que não era médico, mas era farmacêutico. Quem decide o que é bom? O paciente ou o médico? Qual é o conceito de que uma providência, de que um remédio, de que um tratamento, de que um procedimento é bom? Quem sabe o que é bom para a minha vida? Sou eu ou é o médico? O que é que eu considero que é viver uma vida boa e uma vida digna? Então, o direito de tratar entrou em xeque. Obviamente, houve mudanças e houve reações. No exterior, nós tivemos o Código, duas legislações importantes nessa temática, foram o Código de Ética alemão e a Convenção de Biomedicina do Conselho da Europa, que evoluíram em direção a essa autonomia de que eu falei. Por quê? Por causa de princípios que foram se tornando importantes nas legislações da grande maioria dos povos civilizados. A dignidade humana, a autonomia da vontade, o fato de que o paciente é detentor de direitos, sim, ele é sujeito e não objeto, direito, inclusive, de ser ouvido, e isso tudo culmina na autodeterminação. Então, tem-se, de um lado, o saber do médico em relação ao paciente versus o ser do paciente em relação ao médico. E isso finda alcançando o direito brasileiro, em especial o Código de Ética Médico Brasileiro, que tem disposições várias, inclusive em seu artigo 31, acerca disso. Então, essa linha do posicionamento do médico e do paciente, ela hoje está balizada pela questão do consentimento. Esse aspecto é
é um aspecto central na análise de quaisquer problemas penais dos profissionais de saúde na jurisprudência odierna. A tendência atual é de que inexiste o direito de tratar como justificador amplo da excludente penal do exercício regular de direito. Mesmo alguns teóricos, chamada corrente principialista, que justifica a ação médica pelo benefício potencial, esquece que ponderar a autonomia é destruir a autonomia, porque a autonomia vem de autos, isto é, você mesmo. Se um terceiro pondera a sua autonomia, ela deixa de ser autonomia e passa a ser heteronomia. E a grande conclusão da maioria da doutrina é a de que o problema do consentimento em medicina só pode se resolver pelo esclarecimento para a autodeterminação, chamado Selbstbestimmungsaufklärung, dos alemães. No Brasil, os médicos precisam se acostumar a trabalhar com o chamado termo de consentimento informado, sempre que possível, em quaisquer procedimentos, principalmente aqueles que possam resultar impossíveis danos ou impossíveis modificações da vida ou da qualidade de vida do paciente. Agora, nada disso é tão fácil, porque existem problemas que têm de ser considerados, inclusive em relação à relatividade do dever de esclarecimento. Esse Aufklärung que o médico deve estar disposto a oferecer ao seu paciente. Primeiro, há casos e casos, e a jurisprudência varia. É óbvio que, em relação às coisas principais, os tribunais têm exigido que se faça um esclarecimento. Mas, às vezes, há aspectos muito... o sujeito procede a uma determinada operação, ou realiza um determinado tratamento, ou faz um certo procedimento, e vem um efeito colateral que ocorre em 0,01% dos casos. E, às vezes, o paciente diz: mas, doutor, o senhor não me disse que isso podia acontecer. E isso, às vezes, é levado ao tribunal. E os tribunais variam em relação a isso. Ou seja, o dever de esclarecimento ele é relativo porque há situações, uma situação em que algo ocorre entre 5% a 10% dos casos, o médico precisa informar. Mas uma coisa que acontece em 1%, em 0,1%, em 0,01%, muitas vezes o médico não tem nem condição de dizer. É aquela velha história: se você lê a bula de leitinho, você não toma nem a AS. Em muitos países, os médicos têm pressionado os parlamentos por uma legislação detalhada e explicativa. E isso funciona mal na área médica, porque essa é uma área muito técnica e onde os avanços tecnológicos são constantes. Corre-se o risco de ter uma legislação muito detalhada explicando algo de 5 anos atrás, quando o processo legislativo começou a tramitar, e aquele tema que agora está perfeitamente esclarecido é um tratamento que já não se usa mais. Então, os médicos têm corrido para os seus órgãos de classe, para os conselhos regionais e para o Conselho Federal de Medicina, pedindo que estabeleçam normas que lhes deem explicações e salvaguardas. Há ainda o problema da hipervulnerabilidade do paciente, que é reconhecido na doutrina como um todo. Porque, além de ser, do ponto de vista da legislação geral, se você analisar o paciente, que ele é o usuário, ele é o cliente dos serviços médicos,
de acordo com o Código do Consumidor, ele já é vulnerável. Mas há o fato de que ele está doente, ele está necessitado, ele está precisando. Na maior parte das vezes, ele está sob o efeito de medicamentos que muitas vezes também lhe reduzem a capacidade de raciocínio, de tomada de decisão, da própria autodeterminação tão insensada. Então, tudo isso é muito difícil. Mas há mais. As coisas parecem que só se complicam. Há ainda o incapaz de consentir. Ou porque é definitivamente alguém portador de uma patologia que lhe tolhe as faculdades, ou propriamente intelectivas, de entender aquelas informações que o médico lhe dá, de sopesá-las e de tomar uma decisão, ou porque está sob efeito de drogas ou de tratamentos que reduzem, ou porque não consegue expressar. Às vezes ele tem essa consciência inteira, mas não está em condições de dizer. Situações de urgência, situações em que, por exemplo, o sujeito chega desacordado, teve um terrível acidente de automóvel ou de moto. Como é que o médico vai obter dele o consentimento? Ah, mas tem a família. E quando você não sabe quem é a família, porque você não sabe nem a identidade do paciente. Então, não são poucas as questões, e poderia passar dias aqui falando desse tema, não são poucas as questões que surgem com relação ao consentimento do paciente. Eu apenas deixo como provocação esse tema para ser aprofundado e para que cada médico procure ler e se informar doutrinariamente acerca disso e também procurar ver o que as normas deontológicas da medicina, as regras e resoluções dos conselhos e a legislação em geral diz. Há também, finalmente, uma dificuldade em acompanhar os avanços da medicina. O direito vive sempre a reboque dos fatos sociais. Isso é uma realidade da qual nós, juristas, somos absolutamente convencidos, e aqueles que não são, eles findam levando uma sova da realidade em algum momento. Então, nós temos hoje uma quantidade de responsabilidades do profissional de saúde no direito brasileiro, embora o meu tema, e eu vou ficar preso a ele, seja apenas a responsabilidade penal, ou seja, aquela responsabilidade relativa a fatos típicos que são definidos pela lei como crimes. Mas é preciso também que os senhores estejam acordados ao fato de que, paralelamente à responsabilidade criminal, e muitas vezes pelo mesmo fato, o profissional médico ou o profissional de saúde pode responder por um crime, pode responder disciplinarmente como servidor, se ele, além de médico, for servidor, o que para muitos é uma realidade, trabalham em escolas, em hospitais, de alguma entidade estatal, seja município, Distrito Federal, Estado, União, ou de qualquer de seus entes. A responsabilidade ética, a responsabilidade em relação às normas deontológicas, e ainda a responsabilidade civil, que na maior parte das vezes se revela pelo um dever de indenizar por prováveis erros que tenha cometido. Com relação à responsabilidade penal,
nós temos uma quantidade muito grande de figuras penais que são frequentemente associadas à atividade médica ou atividade do profissional de saúde. A primeira delas é o homicídio. As pessoas morrem em decorrência de tratamentos, em decorrência de operações, e muitas vezes isso é atribuído ao médico. Vocês devem ter ideia, devem ter uma noção geral de que os crimes, eles são uma das diversas classificações que existem, talvez a mais importante, é de que os crimes ou são dolosos ou são culposos. Isto é, os crimes dolosos são aqueles em que há intenção de cometer o crime. E no culposo, não há intenção, mas mesmo assim o crime ocorre por causa de alguma falha. Existem línguas que dão nomes diferentes a isso. Em inglês, por exemplo, o homicídio doloso é murder. E o homicídio culposo é manslaughter. Em português, não. Tudo é homicídio. O homicídio doloso, evidentemente, não está ligado diretamente à atividade médica, porque ele simplesmente se choca inteiramente com a função de curar, de trazer saúde, de trazer vida. Se um médico mata deliberadamente alguém, ele ali não está sendo médico, ele está sendo assassino. Agora, ele pode causar a morte de alguém porque ele inobservou uma regra técnica, ele inobservou um dever de cuidado, ou ele incidiu nas três hipóteses que a ciência penal costuma reservar para essa temática. Ou é imprudência, ou é negligência, ou é imperícia. Então, o homicídio culposo, ele é uma das figuras penais, ele está no parágrafo 3º do artigo 121, ele é uma das figuras penais mais importantes nessa esfera de responsabilização dos médicos. É preciso examinar isso aí com cuidado. Há uma figura também, há uma figura que, às vezes, eu vejo livros de direito penal médico e não se dá a devida atenção a essa figura, a esse crime, que é o crime do 122 do Código Penal, que é o induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. E alguém poderá dizer, mas se um médico faz isso, ele também não está atuando como médico, ele está agindo como um assassino. Indiretamente, ele está fazendo a pessoa se suicidar, mas só que a vida contemporânea ela é tão complexa que essa temática tem sido levantada em relação, por exemplo, a psiquiatras, a pessoas que trabalham com seres, com pessoas que estão no limite, por um motivo qualquer, de suas vidas. Temos também a questão do aborto, do artigo 125, provocar aborto sem o consentimento da gestante, que dá uma pena de reclusão de 3 a 10 anos, e o artigo 126, provocar aborto mesmo com o consentimento da gestante. Por mais que haja muita gente que defenda que o aborto deveria ser legalizado, ou quando menos despenalizado, mas a realidade é que na lei atual é crime. E o profissional tem que prestar atenção, inclusive porque o aborto, na sua forma qualificada, ele causa um aumento de 1/3 das penas, isso está no artigo 127, se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. E as penas são duplicadas se sucede a morte.
Também é um dispositivo muito importante do Código Penal ligado à atuação dos profissionais de saúde na esfera penal, o artigo 129, que cuida da lesão corporal. E aí você tem as ampliações, porque a lesão corporal pode ser levíssima, leve, grave, gravíssima, ou lesão corporal seguida de morte. E na lesão corporal de natureza grave, as penas são bem maiores. Se ela é seguida de morte, ainda maiores. E existe também a possibilidade de uma lesão corporal culposa. Aliás, se um crime é descrito sem a explicação da figura culposa, é porque ele só existe na modalidade dolosa. Quando um crime existe homicídio doloso e homicídio culposo, existe lesão corporal culposa e lesão corporal dolosa. Mas, por exemplo, furto só existe na forma dolosa. Roubo só existe na forma dolosa. Se não está descrita uma figura culposa, é porque o crime só existe na sua forma dolosa. E aí nós temos outras figuras penais, como omissão de socorro, do artigo 135, o condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial, que é o ato de exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para um atendimento médico hospitalar emergencial. Muita gente não se deu conta dessa figura que foi introduzida por uma lei de 2012. Maus tratos, constrangimento ilegal, sequestro e cárcere privado, isso também é muito frequente em temas como a internação forçada, em pacientes, principalmente pacientes psiquiátricos. A questão da violação de segredo profissional, do artigo 154, revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Do jeito que tem o médico abortista, que acha que deve fazer o aborto, ou por interesse comercial, ou por achar que o aborto não devia ser crime, mas independente da vontade dele você tem o inverso. Você tem um médico antiabortista e que recebe uma mulher no seu consultório, no seu hospital, e a mulher diz que fez um aborto, está sangrando, está com um problema qualquer, e ele vai e chama a polícia. E ele vai e denuncia o caso às autoridades. E ao fazer isso, ele está praticando esse crime aqui. Eu também sou obrigado a falar aos senhores de um problema que tem se tornado extremamente frequente, pelo menos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é o crime de estupro praticado por médicos, em especial por médicos contra pacientes mulheres, mas existem casos também contra homens. Até porque, e aí eu falo na condição de quem se formou em direito sobre a égide da redação legal antiga. E nas aulas de medicina legal a gente aprendia também que estupro era sempre o crime do homem contra a mulher, porque era a introdução total ou parcial do pênis na vagina. Outros atos libidinosos, eles poderiam constituir outros crimes, como atentado violento ao pudor e etc. Mas, na redação atual do direito brasileiro, tudo é uma coisa só. E mais do que isso, se criou a figura do estupro de vulnerável, que é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, só que tem uma figura assemelhada, que é a do parágrafo 1º desse, que hoje é o artigo 217-A do Código Penal, que diz: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput.
isto é, ou a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. E eu lembro aos senhores que até a contemplação lasciva é um ato libidinoso. Então, esse crime pode se configurar sem que haja sequer o toque com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, a quantidade de médicos que têm sido denunciados, que sofrem processo penal e sofrem condenação penal, porque fez alguma coisa com uma mulher que estava sedada, que estava anestesiada, que estava doente, deitada numa maca, numa cama, etc. e tal. É uma escalada impressionante. E eu conversava na sala e o doutor Oswaldo disse que tem observado isso realmente de forma preocupante. Então, eu sugiro aos senhores médicos e a demais profissionais de saúde, principalmente que atuam nas áreas de ginecologia, obstetrícia ou assemelhadas, que se cerquem de cuidados, e eu soube que já há resoluções dos conselhos para que haja sempre uma terceira pessoa acompanhando, um auxiliar, para que isso possa depois evitar situações extremamente sérias, porque essas penas aqui são todas muito altas. Vejam, por exemplo, que a pena de estupro é de 6 a 10 anos. Isso simples, sem contar com um monte de agravantes que podem acontecer. Tem ainda a questão da violência sexual mediante fraude. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, a internação, o tratamento, o procedimento pode ser o meio pelo qual essa fraude seja praticada. Há ainda também a chamada infração de medida sanitária preventiva, a omissão de notificação de doença, os diversos tipos penais referentes à falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. E agora, com essa obsessão da sociedade pela magreza, pela beleza, pelos procedimentos estéticos, não necessariamente cirurgias plásticas, a questão do emprego de processo proibido ou de substância não permitida, e ainda o exercício ilegal da medicina, o curandeirismo e o charlatanismo. E alguém dirá, mas nós somos médicos, por que o senhor está falando isso? Muitas vezes o médico exerce a medicina ilegalmente por exercê-la sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites, como o caso de uma pessoa que pratica um procedimento que só quem pode praticar é quem for especialista, e ele não é. Ele é médico, mas ele não é especialista. Ou ele não tem as condições para praticar aquilo naquela clínica, porque aquela clínica não é dotada dos materiais ou dos equipamentos necessários. E o charlatanismo e o curandeirismo, mas como eu não sou charlatão, eu sou médico, está aqui meu diploma. Acontece que você pode inculcar, isto é, propagar, ou anunciar, ou explicar uma cura por um meio secreto, por um meio infalível, que na verdade não existe. E, finalmente, um crime, infelizmente, muito frequente, que é o de atestado médico falso. Mas, se não bastasse o Código Penal, nós temos uma série de leis esparsas, que quase todas elas têm um ou dois tipos penais inseridos em seu bojo, como o Código do Consumidor, como a Lei de Crimes contra a Economia Popular, e muitas leis às quais o médico deve estar atento. Então, eu parabenizo o Conselho Federal de Medicina
e os conselhos regionais por realizarem, esse já é o 9º Congresso de Direito Médico, porque efetivamente são situações em que é importante uma orientação. Eu vou deixar para outra oportunidade, se houver, de a gente analisar a jurisprudência, que eu findei me excedendo um pouco mais do que gostaria, abusando um pouco mais da paciência dos senhores, mas por entender que estou transmitindo uma mensagem que lhes pode ser útil. E encerro com uma frase de Hipócrates, que eu citei no meu discurso de posse como juiz. É uma frase muito antiga, obviamente, mas que continua válida. A vida é curta, a arte é longa, a oportunidade é fugaz, a experiência é enganosa e o julgamento é difícil. Inclusive aquele julgamento que nós fazemos das nossas atividades no nosso dia a dia. Então, pedindo perdão, inclusive vou ter que me retirar, porque hoje é dia de meio de semana e para nós no tribunal é um dos dias mais apertados que tem. Eu vou perder de ouvir a certamente maravilhosa mensagem dos colegas de mesa. Eu agradeço aos senhores pela atenção e pela paciência. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro. A gente agradece a sua disponibilidade, o seu conhecimento e as suas orientações. Muito obrigada. Então, vamos passar a palavra para o desembargador, doutor Hugo Cepraldi Neto. Eu vou falar lá, tá? Só por capoeira. À vontade. Alô, alô. Senhores, só por cacuete eu vou me permitir falar em pé. E eu, antes de iniciar, eu quero... ótimo, melhor ainda. Eu não canto, mas é melhor ainda. Esse aqui é mais fácil. Alô, alô, pronto. Tá, acho que está bom. Está ótimo. Eu quero inicialmente cumprimentar o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Carlos Vital Tavares, Corrêa de Lima, cumprimentar o coordenador da Comissão de Direito Médico, Dr. Mauro Luiz de Brito Ribeiro, saudar a doutora Dilza Ribeiro, conselheira federal. O ministro, nós já nos cumprimentamos, teve como justificado a sua ausência. Cumprimentar o doutor Oswaldo Simonelli, que conheci hoje, é advogado do Conselho Regional de São Paulo. Cumprimentar o doutor Antônio Carlos Roselli, que é advogado e atua também sempre atuou junto à área médica, e foi o culpado, né, pelo convite, e quero dizer de público que se hoje eu sou desembargador, eu devo ao Roselli. Tá? Obrigado. Não sei se obrigado ou bem feito, mas obrigado. Eu fui incumbido de traçar, de conversar com vocês a respeito não só
da responsabilidade penal, como o ministro já externou alguns pontos, mas eu queria fazer uma diferenciação, e eu sei que existem vários advogados aqui, e me desculpem, porque os senhores conhecem, sabem a diferença da responsabilidade civil e da responsabilidade penal, mas o que a gente tem percebido ultimamente é a quantidade de processos indenizatórios, criminais e éticos, como a fala anterior, surgindo com maior frequência. Em alguns casos, faço a meia-culpa, por uma visão equivocada do próprio judiciário sobre a obrigação dos médicos. Não pensem os senhores, o ministro falou que o juiz pensa que é Deus, assim como alguns médicos, né? Eu costumo dizer nas aulas que o desembargador tem certeza. Então, essa dificuldade que o judiciário tem em entender a obrigação do médico, ela, sem dúvida alguma, cria uma série de problemas, não só para o judiciário, mas para o próprio médico e para o jurisdicionado. O médico também é o jurisdicionado. O exercício da medicina, até um passado recente, ele era cercado da aura de divindade, como todos os senhores sabem, e não se discutia se estava certo ou errado. O médico fazia, acabou. É o senhor Supremo, ele resolve, ele deve agir desta maneira para que resolva aquela situação. E só ele tem esse poder, ou tinha este poder. Com a evolução dos conhecimentos, a arte da medicina, ela se tornou ciência, né? E a própria sociedade passou a exigir dos senhores médicos condutas científicas e reparação por eventuais erros cometidos. A sociedade muito evoluiu, sem dúvida alguma, e chegamos hoje onde o exercício da medicina em nosso país tornou-se uma atividade de risco. Os senhores estão nos seus consultórios, nos seus hospitais, nas suas clínicas, sabem que hoje você examinar um paciente, sugerir ou contratar um procedimento médico, você corre o risco de ter que indenizá-lo. Um colega médico, especialista em joelho, me procurou há muitos anos atrás, na época da advocacia. Hugo, eu fiz uma cirurgia de joelho e o rapaz quer garantia. Qual a garantia que eu dou? Eu dou garantia do serviço que eu prestei, de que a cirurgia seguir os preceitos clínicos e médicos. Agora, como é que eu vou dar garantia? Especialmente porque ele não voltou para fazer fisioterapia, não voltou para fazer a recuperação. Está com o joelho duro e agora está me processando porque isso eu estou falando de 15, 20 anos atrás. Os senhores, eu repito, devem enfrentar esse risco, esta preocupação diariamente. Eu não preciso dizer, e eu sou desembargador em São Paulo, da indústria da indenização. Tudo é dano moral. Tudo, tudo. Se eu receber uma conta telefônica com um valor de R$2 cobrado equivocadamente, a empresa telefônica deve me devolver esses R$2. Se cobrou de propósito, deve me devolver 4, que deve devolver em dobro, mais dano moral. Eu quero R$20 mil pelo dano moral. Qual é o sofrimento que você teve em receber uma conta aonde está lá R$2? Vou imaginar equivocadamente. Aí você fala, poxa, mas justifica o médico. Imaginem, eu fui fazer uma cirurgia, passei por uma consulta médica, e o médico, no exemplo que o ministro colocou, de algum ato criminoso, ou mesmo que não seja criminoso, enfim, demorou para me atender. Eu quero dano moral. Eu sou consumidor. Parte-se do princípio que o consumidor está de boa fé. Será? Eu não tenho dúvida que existem vários que agem com boa fé. Mas é muito mais prático eu ganhar uma ação
indenizatória do que ir trabalhar. E aí também, 20 é muito. Doutor, vamos fazer um acordo, me dá 10. Não, 10 não dou 5. E ele ganha esse valor por algo absurdo. Eu repito, eu julgo indenização, a minha sessão são às quintas-feiras pela manhã, toda, mas tem o virtual também, e a gente julga pelo computador. Todo dia eu estou julgando indenização por dano moral. Todo dia. E não é uma, não. Não é uma, não, são várias. Eu não tenho dúvida, os médicos, na maioria das vezes, ou a grande parte, não têm a formação jurídica, mas deveriam olhar essa questão com interesse. Exatamente pelos riscos que correm. Você tem aí o contrato de seguro. Por que eu não contratar um seguro para a atividade que eu vou desempenhar? Se houver algum problema, a seguradora responde. O direito à seguridade com o direito à cura, atualmente, faz com que eu enfrente esta indústria de indenizações, sem contar o encorajamento que nós vimos das mídias sensacionalistas. Eu não preciso avançar, quer dizer, eu vou ter muito mais atenção se eu criar uma notícia, e aqueles que são da minha idade devem lembrar do jornal, de um jornal da época, em que os redatores eram especialistas em manchetes, exatamente para que você pudesse, a partir da manchete, ou notícias populares, para quem é da minha idade sabe que esse jornal fazia isso. Uma das manchetes de que isso virou era violada em pleno auditório. Poxa, peraí, foi estuprada? Não, violada. Não, é porque num festival de música, que também os da minha época sabem que existiam, deu uma violada, um violão na cabeça da outra. E a manchete era exatamente para captar o leitor. Né? Nós temos a mídia sensacionalista. É lógico, se você levar, olha, um médico está sendo acusado disto. Opa, para tudo que eu quero ver. Eu estou falando do lado sensacionalista. Não estou falando do lado que efetivamente, ou infelizmente, acaba acontecendo. Mas, mesmo assim, a Constituição não permite esta execração. A mídia deve se conter a noticiar o fato, não a execração. Para que os senhores tenham uma ideia, os médicos, o inquérito policial ele tem como característica o sigilo. Está cheio de delegado de polícia dando declaração que aconteceu o que deixou de acontecer. Vou mais além, o inquérito policial ele busca reunir indícios de autoria e materialidade. Com todo respeito aos senhores delegados. O que eles têm que ir na imprensa falar? E não param no delegado, não. Promotor não tem que ir para a imprensa falar. Promotor tem que falar no processo. Não parou, não. Não parou. Juiz não tem que falar fora do processo. Juiz tem que falar no processo. Ah, mas e tem, óbvio, tem até padrinho de casamento que é promotor, procurador hoje. Bom, mas espera aí, eu preciso dar uma satisfação para a sociedade. E eu dou a satisfação pela imprensa. Eu falei, você não tem que dar satisfação, você tem que pôr no papel. O juiz não tem que ficar declarando isso ou aquilo, tem que condenar ou absolver. Quem tem que levar para a imprensa, e aí passa a ser problema da parte, e vai arcar com os ônus dessa exposição. A autoridade policial, quando ela toma conhecimento da ocorrência de um crime, ela precisa saber quem é o autor e qual é o crime. Porque o Estado tem o direito de punir em função da violação à norma penal. E o Estado vai exercer esse jus puniendi, o direito de punir, através da ação penal.
Para que ele possa propor a ação penal, ele precisa ter um mínimo de elementos, que vai se consubstanciar, invariavelmente, no inquérito policial. Então, este inquérito policial, ele vai ser encaminhado a juízo. Se o promotor entender que ali há um crime, ele oferece uma denúncia e o processo, com todas as garantias, se chegar ao final o juiz entender que deve absolver, absolve. Se ele entender que deve condenar, ele condena. Não tem que ir para a imprensa noticiar. Não tem. Isso é um problema do Poder Judiciário e que envolve as partes. É bem verdade que na área penal nós temos a publicidade dos atos. O que isso, de uma certa forma, é para a própria sociedade. A sociedade também precisa fiscalizar. Mas eu, com todo respeito, eu tenho para mim que juiz e promotor tem que falar no processo, não tem que falar nos microfones. A responsabilidade civil, e o tema é a responsabilidade penal, mas a responsabilidade civil, ela precisa ser observada na medida em que aquela ação penal que foi procedente, portanto, uma sentença penal condenatória, gera a obrigação de reparar o dano. Aquele que foi condenado não tem mais recurso no âmbito penal. Se ele causou algum dano, eu vou pegar esta sentença penal e vou levar no âmbito civil e vou executar esta sentença. Eu não vou mais discutir se ele agiu corretamente, se ele não agiu corretamente, se ele cometeu o crime, se ele não cometeu. O juízo criminal já disse que ele cometeu o crime. Eu só vou discutir qual é o valor desta reparação do dano. Isto se ele for condenado. E no processo penal, o objetivo da ação penal é convencer o juiz de que o indivíduo é o autor da infração penal. Porque nós temos um princípio de presunção de inocência. Eu não preciso... Eu sou inocente até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, para eu deixar de ser inocente, eu preciso ser condenado. Só pode me condenar o juiz. Então, eu tenho que convencer o juiz de que eu sou o autor da infração penal. E aí o juiz me condena. Se o titular da ação não conseguir convencer o juiz de que que o sujeito deve ser condenado, obviamente, vai ser absolvido. Bom, mas e essa absolvição gera a obrigação de reparar o dano? Depende. Porque eu posso ter cometido um ato que não se consubstanciou num crime, mas pode ter se consubstanciado num ilícito civil e que te causou dano. Então, eu vou responder por este prejuízo que eu te causei. Ah, mas espera aí, eu tenho uma sentença penal absolutória. Se o juiz do crime, na sentença, disser você não cometeu o crime ou não houve crime, faz coisa julgada, ou seja, essa sentença não pode ser modificada no cível. Mas se ele falar que falta prova ou que não houve a sua participação no crime, eu posso discutir no cível eventual indenização. É bem verdade que eu, ingressando com a ação, eu vou ter que fazer esta prova da responsabilidade daquele contra qual eu ingressei com a ação. O ministro falou também do dolo, falou da culpa. O dolo, sem dúvida alguma, foge da esfera da atuação da medicina, porque aí seria um médico assassino ou um advogado assassino, então foge da sua ou um juiz assassino, que infelizmente nós temos, inclusive cumprindo pena. Havendo dano, eu tenho que aferir o nexo de causalidade, ou seja, eu tenho que estabelecer que a lesão ela foi realmente causada por ação ou omissão do médico, e aí sim a sua culpa. Se um paciente, durante uma anestesia, ele sofre uma lesão cerebral,
E se eu comprovar que houve um descuido do anestesista, eu estabeleci o nexo de causalidade. Não é doloso o crime, porque eu não tive a intenção, mas eu agi ou por imprudência, ou por imperícia, ou por negligência. E eu vou responder exatamente por isso, porque a essência da culpa está na previsibilidade. Se o resultado desfavorável era previsível, e se não foi evitado, eu agi com culpa. Obviamente que eu tenho a possibilidade daquilo que vocês já devem ter ouvido falar, caso fortuito ou força maior. Então, o caso fortuito é aquilo que é estranho à vontade humana e, portanto, imprevisível. Imaginemos numa mesa de cirurgia, o cidadão sofre um choque anafilático e como é que eu vou responder ou não? Um indivíduo que nunca teve nenhum antecedente, é óbvio que isso é um caso fortuito, né? Não se insere na minha culpa, sem dúvida alguma. De qualquer maneira, havendo o dano sem qualquer excludente de culpabilidade, o direito à indenização, ele é, sem dúvida alguma, certo nos termos do artigo 186 do Código Civil. Aquele que por ação, omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Médicos, cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e dentistas são obrigados a satisfazer o dano sempre que a imprudência, negligência ou imperícia em atos profissionais resultar morte, inabilitação de servir ou ferimento. A culpa em sentido estrito, portanto, imprudência, imperícia ou negligência. A imprudência quando pratica atos de risco não justificados, afoitos, sem a cautela necessária. A negligência é um ato omissivo quando o médico deixa de observar regra profissional já estabelecida e reconhecida pelos colegas de especialidade. E a imperícia é o despreparo, a prática de determinados atos sem o conhecimento técnico, científico necessário para realizá-lo. O Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação relativamente recente, reconhece a aplicação deste código na relação médico-paciente, e que o ministro já falou en passant, mas deixou bem claro a preocupação, a necessidade do médico informar o paciente. Na área jurídica, costuma-se dizer que o dono da causa é o cliente, é aquele que está sendo processado. O advogado ele é contratado para atuar juridicamente. O médico é quem tem o conhecimento técnico para aplicar aquela situação. Só que o paciente é o paciente dele, não é ele médico. Então, eu não devo, na qualidade de médico, adotar medidas sem o conhecimento do paciente. Ele precisa ser bem informado, e foi dito aqui a assinatura de um termo é a melhor coisa. Faz o paciente assinar um termo. Nós temos, até pela cultura, de acreditar no cidadão, especialmente se ele veio te procurar, foi no teu consultório, está pagando consulta, veio porque foi indicado, então é lógico que ele vai acreditar em você. Cuidado. Porque a hora que tiver uma situação ou uma circunstância que não é do agrado dele, a responsabilidade é sua. Ponha no papel. Olha, você está sendo orientado disso, daquilo. As consequências poderão ser estas. Você está de acordo? Tô, faz. Não, não estou. Resolveu o seu problema. A grande maioria das especialidades médicas, elas são obrigações de meio, ou seja, ela não garante o resultado. Obviamente que eu não estou falando, no caso específico, da cirurgia plástica. E que há uma tendência em você reconhecer como obrigação
de resultado, e que algumas decisões têm se estendido para os anestesistas, como obrigação de resultado. Eu vou te anestesiar e você vai sair da cirurgia a hora que terminar. O erro médico, obviamente, eu vou distinguir do erro profissional. O erro profissional, ele é imputável não à falha do profissional, mas às limitações da própria medicina, que nem sempre possibilitam um diagnóstico de certeza. Tratando-se de uma obrigação de meios, o eventual descumprimento do dever contratual deve ser provado pelo paciente, autor de uma eventual ação mediante a demonstração da culpa do médico. Repito o que disse na presunção de inocência, no processo civil, guardado as devidas proporções, se eu estou imputando a prática equivocada, eu aqui devo fazer a prova. Se eu estou imputando a prática do crime, eu aqui tenho que fazer a prova de que o indivíduo é o autor daquela infração penal na circunstância do crime. Na obrigação de resultado, no processo civil, o objetivo pactuado ele não foi atingido, o que é suficiente para demonstrar a ruptura do contrato e, portanto, permitir a busca de uma eventual indenização. Não cabe ao médico provar que não agiu com culpa, porque aí eu tenho a inversão daquilo que a doutrina chama de inversão do ônus da prova. Não cumprindo a obrigação ou deixando de cumpri-la pelo modo e no tempo devidos, responde o devedor por perdas e danos. Aqui eu vou avançar um pouco para dizer que o responsável civil, num primeiro momento, é o médico, que causou o dano, ele vai responder civilmente, portanto, vai discutir eventuais valores desta indenização. Agora, existe a possibilidade daquele médico ser um médico empregado. E aí, o hospital, ou a clínica, vai responder solidariamente, conjuntamente, pelo erro que o médico cometeu. Os médicos, e aqui é delicado também, porque os médicos, pela mesma razão, eles respondem também pelos erros dos seus assistentes e auxiliares. Seja por aquilo que o juridiquês fala em culpa e em eligendo, ou seja, você não escolheu, você escolheu mal o teu assistente, seja pela culpa em vigilando, ou seja, você não supervisionou corretamente. A responsabilidade penal é diferente da responsabilidade civil. A responsabilidade penal é uma ação humana. Eu vou punir aquele que agiu e praticou um ato descrito na lei penal. A responsabilidade civil, não. Bom, mas espera aí, foi meu assistente que errou no procedimento. Tá bom. Dependendo da sua participação, você vai responder penalmente. Quem, de qualquer modo, colabora, responde pelo crime. Se você não concorreu para a prática desse crime, você tem a responsabilidade civil. Numa indenização em que o médico é o único processado, cabe a ele, médico, chamar o hospital ao processo, para que o hospital divida a responsabilidade numa eventual indenização. As entidades privadas de assistência à saúde respondem
solidariamente, juntamente, pelos erros causados por seus médicos credenciados, conforme entendimento do Supremo Tribunal de Justiça. E entendeu que há vínculo de responsabilidade entre a companhia e o médico por ele credenciado, diferentemente no seguro-saúde, em que dá a liberdade para que se escolha o médico, o hospital, e aí trata-se de reembolso de despesas. Neste caso, a empresa não está se responsabilizando, a empresa de saúde não está se responsabilizando pelos atos dos médicos, que você, segurado, acabou escolhendo. Esta discussão, ou este tema que eu trouxe até aqui, nós estamos falando da medicina privada, da medicina liberal. Diferentemente do que acontece nos hospitais públicos, fundações e autarquias, que são abrangidos pelo ramo do direito público, a Constituição Federal estabelece a responsabilidade dos hospitais públicos quanto a atos de seus empregados. Se se tratar de um órgão público, o órgão público vai reparar o dano. Ah, mas espera aí, eu vou examinar se o médico agiu ou deixou de agir. Não, não. O órgão público, nos termos da Constituição Federal, aquilo que nós, da área jurídica, classificamos como responsabilidade objetiva, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurando o direito de regresso contra o responsável. É óbvio. Num primeiro momento, o ente público responde, e aí depois vai poder acionar aquele funcionário que causou o dano. Havendo dolo ou culpa por parte do médico, poderá o ente público demandar posteriormente, buscando o ressarcimento do seu empregado. Eu teria mais algumas observações a fazer, mas eu não quero deixar de fazer uma observação que eu me permiti ou me prontifiquei a trazer aqui para que e externar a minha posição com relação ao sigilo médico para fins penais. O sigilo médico, ele sempre foi consagrado pelas leis brasileiras, a fim de não expor a relação de confiança estabelecida entre o paciente e o profissional que se atende. O Código de Processo Penal, e eu disse a vocês que eu preciso convencer o juiz de que o indivíduo é o autor da infração penal. Como é que eu vou convencer o juiz? Eventual prova documental, eventual prova técnica, eventual prova testemunhal. A testemunha é obrigada a falar a verdade. A maioria, para não dizer mais de 90% dos processos penais, a prova ela é obtida testemunhalmente. É a prova testemunhal. O Código de Processo Penal, que é de 41, com algumas alterações, mas basicamente é de 41, o artigo 207 estabelece: são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. O Conselho Federal não permitia a quebra da confiança, nem mesmo no caso do consentimento do paciente, ao menos quando pudesse comprometer o médico no cenário criminal. Como regra, o Conselho veda
a exibição do prontuário ou ficha médica, salvo com o consentimento do paciente. Tem, inclusive, resolução nesse sentido, e que até chegou a ser objeto de uma ação proposta contra essa resolução, que depois houve uma nova edição. O que eu quero observar é o seguinte: diante dessa disposição processual penal, diante da dispositivo penal, diante da resolução do Conselho, eu tenho para mim que o médico não deve enviar o prontuário do paciente ao juiz, seja quem for o juiz. O promotor, por prerrogativa legal, ele pode requisitar documentos que não sejam de caráter privado, que precisam de autorização do juiz. Nós estamos assistindo a alguns casos noticiados. Posso requerer ao juiz e o juiz mandar entregar o documento? Posso. Se houver cumprimento aos ditames legais, é o próximo. E o prontuário? Eu sou juiz, estou requisitando, o senhor é obrigado a me entregar o prontuário. Eu tenho para mim que eu não posso entregar, ou vocês não podem entregar o prontuário. Eu faço um paralelo entre o depoimento. O médico está impedido de depor se ele tomou conhecimento dos fatos em razão da profissão dele. Como é que, se ele está impedido a depor, ele vai entregar o prontuário? Diferentemente de algumas pessoas que podem se recusar a depor, mas se o fizerem, não estarão obrigados a falar a verdade. Por exemplo, o pai do acusado, o filho do acusado, como é que o juiz vai obrigar o pai? Seu filho cometeu o crime? Tem que falar a verdade? Você não pode obrigar. Como é que você vai obrigar o advogado? Intima o advogado a comparecer em juízo. Doutor, eu quero saber se o seu cliente confessou o delito para o senhor. Aí vai o advogado e fala, confessou? A mesma situação é do médico. Eu vou requisitar o prontuário, o médico entrega, mas depoimento ele não pode prestar. Qual a diferença? Em vez de ser verbal, é escrito. Então, o que eu gostaria, além de, mais uma vez, agradecer a acolhida de vocês, tanto da Kelly quanto da Érica, é um prazer vir aqui discutir, mesmo que rapidamente, temas que são de interesse. Eu gosto, né, de falar do processo, de falar de responsabilidade, mas eu queria pontuar o meu posicionamento com relação à apresentação ou à requisição deste prontuário. É óbvio que se o médico, na ausência ou no não fornecimento, ele se responsabilizar, ele poderá se prejudicar, é óbvio que ele pode prestar o depoimento, é óbvio que ele pode entregar. Eu estou dizendo uma circunstância em que há uma requisição judicial de um prontuário. Eu, médico, entrego ou não? Não. Na minha modesta visão. Né? Mas aí eu não vou concorrer para a prática do delito. E aí será desobediência porque eu não atendi. Mas aí tem os advogados, e vocês, advogados ou advogadas, devem se preparar para isso. Né? Uma última observação. Vocês que são da área da saúde sabem muito bem que, além do Dr. Google, nós nos automedicamos. Né? Todos. Eu sou um deles. Nos automedicamos. Olha, eu falando dentro do Conselho Federal de Medicina que eu me automedico. Vocês, médicos, não desenvolvam a defesa de vocês. Não desenvolvam a defesa
de vocês. Vocês não são da área jurídica. Contratem um profissional da área jurídica. Não se automediquem. Não se automediquem. Vocês nos cobram. Não toma a expressão, né? Não vem fazer tigrada, não vai tomar o remédio sem passar por uma consulta. Não façam as defesas de vocês, seja em que ambiente for. Processo penal, muito menos, porque não tem capacidade postulatória em juízo, processo civil e perante o conselho. Parece, não, peraí, o conselho são médicos, não promovam a defesa sem o acompanhamento de um profissional. Gente, muito obrigado. Até... Então, agradecemos ao desembargador e passamos certificado a ele do evento no Conselho. Pelo aprendizado, pela peça, muito, muito obrigada. A gente só tem a agradecer. Obrigada.